Han, uma coreana, chegou a perder todas as unhas dos pés, de tanto andar e procurar a sua filha durante 44 anos. E só depois de 44 anos, ela conseguiu localizar a sua filha, que era uma mulher americana de meia idade. Oi, eu sou a Débora. Se você gostar da história, se você gostar de mim, me siga para mais histórias como essa, histórias de adoção, coisas da vida, tá bom? Se você quiser, me segue e deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Por décadas, eu e meu marido percorremos delegacias e orfanatos, distribuímos panfletos e fizemos apelos na televisão. Cheguei a andar pelas ruas por dias a fio, procurando por ela, até perder as unhas dos meus pés. Essa história, ela é de Han, uma mãe coreana, que foi ao mercado e chamou a sua filha, mas ela disse: não, mãe, eu vou ficar brincando. E essa história, quando essa mãe foi ao mercado, a filha dela ficou sozinha e alguém passou, a chamou e infelizmente ela foi. Essa história é uma história real, uma história acontecida na Coreia, e a Han foi encontrar de novo depois a sua filha nos Estados Unidos, que já era mulher de meia idade. A busca da Han, ela teve um final, ela culminou em 2019, que ela se inscreveu numa ONG especializada em fazer conexões de DNA. E em 2019 foi encontrada uma conexão de um DNA dela e combinado com uma mulher nos Estados Unidos. Era uma enfermeira que vivia na Califórnia. E a Han, aí ela voou até a Coreia e elas então puderam se encontrar. Mas afinal de contas, onde essa história toda começou? A Coreia do Sul, ela lidera um ranking de envio de crianças para adoção internacional, um programa que perdurou entre os anos 1950 e mandou em torno de 200 mil crianças para a adoção internacional. Em março, um relatório da Comissão da Verdade, que ela foi instituída para fazer o levantamento de abusos governamentais, revelou que sucessivos governos falharam em monitorar esse tipo de adoção, trazendo esse tipo de problema que aconteceu com Han, que é só uma das histórias que eu vou contar aqui. Mas, afinal de contas, o que é adoção internacional? Que é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Muitas pessoas perguntam, muitas pessoas veem os artistas, veem as pessoas, mas, afinal de contas, o que é a adoção internacional? A adoção internacional ocorre quando os pretendentes residem em países diferentes, certo? O pretendente à adoção está num país, a criança está num outro país. E como a adoção internacional é feita corretamente? Primeiro que esse país ele tem que ser um signatário do Acordo de Haia, que eu vou ler para você. Convenção de Haia, tá? Que nessa Convenção de Haia é uma lei, é um acordo entre os países, que esses países que estão signatários dessa convenção, desse acordo entre países, eles pode haver a adoção internacional entre pretendentes e crianças disponíveis para adoção. Eu vou ler aqui: a adoção internacional de crianças e adolescentes, conforme a Convenção de Haia de 1993. Essa adoção, ela precisa ser mediada por um organismo internacional de adoção devidamente credenciado. Então, se você quer fazer uma adoção internacional, o seu país tem que ser signatário desse Acordo de Haia e você deve procurar um organismo credenciado que vai trabalhar entre as partes. E, lógico, você precisa de um advogado especialista em adoção internacional. E essa é a forma correta. Mas nós sabemos, que como tudo também na adoção, muitas vezes as crianças são enxergadas como mercadorias e são literalmente vendidas. E nesse caso foi um problema que aconteceu com a filha da Han, tá? E voltando à nossa história, ela foi sequestrada, ela foi levada para os Estados Unidos e comercializada como mercadoria. Após o primeiro reencontro em 2019, a Han se esforça muito para continuar em contato com a sua filha, e a sua filha esqueceu o coreano, hoje ela só fala o inglês, e a Han estuda 2 horas por dia o inglês para ela poder se comunicar com a sua filha, porque, gente, uma mãe, não existe limite para uma mãe, Então,
Aí vai a nossa reflexão, do amor profundo de uma mãe que não desistiu, é da sua filha. E que nós não devemos ficar quietos. A Han, ela está processando o governo da Coreia. E se você ler, eu vou deixar a reportagem sobre isso da CNN. Vou deixar o link para você embaixo para você ler sobre isso, para você ler mais. Porque ela é a primeira primeira pessoa que processa o governo da Coreia, pois por o governo da Coreia não ter mediado isso, ter fechado os olhos para uma coisa tão grave. Por que isso é gravíssimo? Porque isso pode dar espaço, né? E com certeza deu para um tráfico de pessoas, que é o tráfico humano. Pessoas que saíram, né, crianças, bebês que saíram de forma totalmente ilegal para outros países, né, com inúmeras desculpas. Mas os bebês não falam, né, os bebês não se lembram. Então, isso é muito sério. Então, hoje vai aí essa reflexão, né? Ah, mas eu quero fazer uma adoção internacional, eu tenho curiosidade. Saiba que uma adoção internacional, ela é uma coisa muito séria, precisa ser feito através de organismos legalizados e um advogado especialista. E você, se você quiser continuar lendo a história da Han, eu vou colocar o link. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha despertado curiosidade em você para ler mais sobre isso. E vamos amar, vamos manter o amor ao próximo, e pessoas são pessoas e coisas são coisas. Pense nisso. Até a próxima. Tchau.